Meu nome é André Márcio Murat, eu sou professor adjunto, doutor, coordenador da disciplina do Serviço de Oncologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais e diretor clínico da Personal, Oncologia de Precisão e Personalizada, Belo Horizonte, Minas Gerais. O meu tema, basicamente, nós coordenamos uma mesa sobre a aplicação da oncologia de precisão e personalizada nos principais tipos de tumores. O Dr. José Cláudio Casale fez uma explanação geral sobre a oncologia personalizada, a farmacogenética, a oncogenética e farmacogenômica. Em seguida, eu falei sobre a aplicação da oncologia personalizada no tratamento do câncer de pulmão. Logo em seguida, o Dr. Túlio Pfiffer falou sobre a oncologia personalizada no tratamento do câncer coloretal. Nós tivemos um convidado internacional, Dr. Albatran, da Universidade de Frankfurt, que falou sobre oncologia personalizada nos tumores esôfago-gástricos e pancreáticos. E, finalmente, o Dr. Sérgio Simon falou sobre oncologia personalizada nos cânceres de mama e ovário. Esse assunto, oncologia personalizada, ele é um assunto extremamente atual e importante, por dois motivos. Porque a cada dia essa especialidade médica tem nos brindado com mais e mais estudos, com mais e mais tecnologia, com mais e mais formas de se entender o câncer e com mais e mais marcadores moleculares que são passíveis de um alvo ou mais, e a partir daí, então, de nós estabelecermos um tratamento mais eficiente e mais específico para cada tumor. Nós sabemos que os tumores eles são extremamente complexos, eles são extremamente heterogêneos, e hoje nós sabemos que para um mesmo tumor existem situações bastante diferenciadas. E essa diferenciação ela recai principalmente na assinatura molecular. No tipo de alteração molecular que esse tumor tem. E muitas vezes o mesmo tumor, com o passar do tempo e eventualmente em pontos diferentes das metástases, ele se comporta molecularmente de uma forma distinta. Então, a ideia é que hoje nós temos como sequenciar, como mapear, como avaliar diferentes mutações, diferentes assinaturas genéticas, diferentes alterações, desarranjos genômicos, exômicos, moleculares de uma forma geral, e entendendo e identificando essas alterações, basicamente o laboratório, né, basicamente os estudos pré-clínicos e clínicos, tem nos fornecido medicamentos específicos para individualmente cada uma dessas alterações. O exemplo clássico que eu gostaria de citar é o receptor de fator de crescimento epitelial, EGFR. Para que se indicasse esse medicamento, os inibidores do receptor de fator de crescimento epitelial, bastava simplesmente uma imunistoquímica demonstrando uma expressão, uma hiperexpressão dessa proteína. E os estudos nos mostraram que isso não correspondeu à realidade. Estudos iniciais, inclusive em combinação com quimioterapia, não demonstraram benefício das drogas anti-EGFR. Posteriormente, com a identificação de que havia mutações nesse gene, no gene do EGFR, principalmente nos exons 18, 19, 20 e 21, isso então é que nos confirmou que essas drogas seriam ativos, inibidores de EGFR, basicamente para tumores que tivessem efetivamente essas mutações. E aí, a partir daí, passou-se a considerar apenas as mutações como indicativo de resposta terapêutica. Então, os vários estudos que sucederam, principalmente o ELTARC, né, passaram a selecionar pacientes com tumores apenas com mutação de EGFR. E a partir daí, então, se demonstrou claramente uma superioridade do tratamento alvo molecular, ou seja, com drogas anti-EGFR, quer seja
gefitinib, quer seja lortinib, quer seja afatinib, inclusive com superioridade em termos de sobrevida livre de progressão em relação à quimioterapia e também com vantagens de pouca toxicidade, ou seja, são drogas com menos toxicidade, obviamente, que a quimioterapia. E o que se verificou a partir daí é que outros alvos também passaram a ser estudados, outras drogas demonstraram efetividade também para essas alterações, e aí vieram posteriormente o ALK, né, o gene de fusão ALK, o ROS, e posteriormente, basicamente, nós começamos a entender que mesmo esses tratamentos, pacientes posteriormente desenvolveram resistência a esses tratamentos. E nós passamos a identificar também as alterações moleculares que justificariam essa resistência. Então, no caso do EGFR, nós temos, por exemplo, os pacientes respondem bem a gefitinib e erlotinib ou afatinib, posteriormente eles começam a desenvolver resistência. E hoje nós sabemos identificar a causa dessa resistência, que é uma nova mutação, uma mutação secundária chamada de T790M. E para essa mutação já há drogas, não no Brasil, mas fora do Brasil, que podem tratar eficientemente esses pacientes. Os genes de fusão ALK-ROS, nós temos uma terapia eficiente, inclusive disponível no Brasil, que é o crizotinib. Fora do Brasil já existem outras drogas mais ativas, inclusive que conseguem tratar resistências a esses genes de fusão, uma vez pacientes tratados com crizotinib. Então, abriu-se um espectro muito grande. Nós temos em estudo também, desenvolvimento, drogas para tratar a mutação de HER2, a mutação do gene MET, que é uma mutação no exon 14, no HER2 é do exon 20. Nós temos drogas também que visam a tratar a mutação do BRAF, aos modos de melanoma, aquela mutação V600E, eventualmente a respostas a dabrafenib, a vermorafenib também em câncer de pulmão. E o mais interessante, mesmo a imunoterapia, nós sabemos hoje em dia, por exemplo, que pacientes que apresentam uma alta carga mutacional, isso a gente consegue avaliar através de sequenciamento de nova geração, essa alta carga mutacional, por exemplo, mais de 20 mutações naquela análise, propiciam também um indicativo de que esse tumor vai responder bem à imunoterapia. Nós sabemos que hoje o marcador para a resposta à imunoterapia, anti-PD1, anti-PDL1, é basicamente a imunistoquímica com hiperexpressão de PDL1. Mas nós sabemos que esse método é falho. Mesmo na própria biópsia, às vezes, dependendo do local que você avalia, você pode ter mais ou menos expressão ou não ter expressão. Então, esse é um dado subjetivo. Então, nós estamos buscando assinaturas moleculares objetivas. E uma das formas, uma que tem sido estudada, é a avaliação da carga mutacional. O meu assunto foi basicamente pulmão, eu acho que eu fiz uma explanação aqui geral, mas houve também aulas, né, apresentações de gástrico, de pâncreas, de mama, de ovário, de intestino, e nós sabemos que para esses outros também tumores, hoje a análise molecular nos traz avenidas e frentes de tratamento bastante interessantes. O professor Sérgio Schirmer, por exemplo, mostrou alguns exemplos na aula dele, de pacientes com câncer de mama, cuja a hiperexpressão de HER2 foi negativa na imunistoquímica e mesmo amplificação por FISH também, mas que no sequenciamento de última geração houve a presença de uma mutação do exon 20 do HER2. E considerando essa situação, esses pacientes que ele citou como exemplo, essas pacientes foram tratadas com terapia anti-HER2 e com muito sucesso. Ele mostrou uma paciente que já estava há quase 2 anos em tratamento com terapia anti-HER2, sendo que a imunistoquímica era negativa. Então, essa último ponto que eu gostaria de abordar é que nós temos a própria imunistoquímica, nós temos o próprio FISH, que avalia a expressão da proteína, a amplificação e aumento do número de cópias de gene. E temos o PCR, que dá para nós avaliações que nós chamamos de hotspots, ou seja, são pontos de mutação que são estudados individualmente. Mutações no exon 19, exon 21, mas nós sabemos que a questão é muito mais complexa. Então, hoje, por exemplo, existem situações em que se nós fazemos apenas esses métodos de análise, nós vamos perder pacientes por falso negativo. Então, quando o sequenciamento ele é completo, ele é global, quando você avalia painéis de genes de grande quantidade, por exemplo, painéis de mais de 50, ou mais de 100, ou até mais de 200 ou 300, você tem muito mais chance de detectar
pontos de alteração molecular que normalmente esses exames de hotspot não captam. Então a tendência é aumentar cada vez mais a complexidade para que a gente possa entender melhor. Esses tumores geralmente são heterogêneos, às vezes essas biópsias precisam ser feitas mais de uma vez, daí a vantagem também da biópsia líquida, que já chegou ao nosso meio. A biópsia líquida dá uma visão mais real e evolutiva da heterogeneidade do tumor, porque muitas vezes ele evolui com complicações, com mutações, e com isso, então, a medicina personalizada vai a cada dia fazendo mais parte do nosso dia a dia de tratamento desses pacientes com câncer.